Bom, minha gente, eu sou o Fernando Diniz e estou aqui no canal Potência Rubro-Negra hoje para falar aí sobre a crise do Flamengo e fazer uma análise mais completa sobre o porquê que está acontecendo essa crise toda no Flamengo e tentar passar as razões pelas quais e fazer com que você, torcedor, entenda um pouco, tá bom? Afinal de contas, de quem é a culpa pelo mau futebol do Flamengo, hein? Será que é dos jogadores? Será que é do treinador? Será que é dos dirigentes? Ou será que é um pouco também de nós, torcedores, hein? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos tentar entender o porquê que nós, torcedores, também temos um pouco de culpa. Vamos lá, nós, torcedores, nós temos um pouquinho de culpa porque nas redes sociais a torcida do Flamengo começou a perceber que tinha força perante as diretorias quando ela pediu a contratação de Reinaldo Rueda lá em 2017 e a diretoria resolveu ir atrás do treinador e contratou, né? E aí, depois disso, foi uma sucessão de pedidos de jogadores, de treinadores, e aí a diretoria foi lá e procurou atender na medida do possível. O problema é que dentre esses jogadores estão dois do atual elenco que não estão rendendo muito bem, né? O Vidal e o Davi Luiz, né? Principalmente o amigo do Sampaoli, o Vidal. Então aí eu acho que a torcida também tem um pouquinho, uma partezinha de culpa nessa questão aí. Vamos lá. De quem é a culpa do mau futebol do Flamengo? É do treinador? Também. É do treinador, sim, do Jorge Sampaoli. Aliás, o Sampaoli também tem bastante culpa nessa questão. O Sampaoli que andou reclamando da intensidade do time no jogo lá contra o Nublense. Ele tem razão? Tem razão sim, porque o time não foi nada intenso contra o Nublense. Mas aí implica numa outra questão que aí também a gente vai discutir aqui, tá? Mas o Sampaoli também não se ajuda. Porque, por exemplo, quando ele escala o Vidal diante do Corinthians, até vá lá, porque, assim, o Flamengo precisava de um meio-campo com mais proteção, né? Porque vinha de uma atuação ruim contra o Bahia, né? Lá em Salvador, tal. Até vá lá, o Vidal contra o Corinthians. Só que tem que o Vidal contra o Corinthians representou um meio-campo com pouquíssima criatividade. Nenhuma, praticamente. E aí ele insiste com o Vidal para o jogo contra o Nublense. E o jogo contra o Nublense, todo mundo sabia que o Flamengo precisava vencer. E de preferência com uma margem boa de gols. Para poder, num possível futuro desempate, o Flamengo ter vantagens contra o Racing. E na verdade não foi bem isso que aconteceu, né? O Vidal foi escalado, foi muito mal contra o Nublense. O Vidal poderia ter saído no intervalo tanto para a entrada do Igor Jesus quanto para a entrada também do nosso querido Matheus Gonçalves. E ele não tirou o Vidal. Só foi tirar o Vidal depois que o Flamengo sofreu o gol. Bom, de quem é a culpa pelo mau futebol do Flamengo? Do departamento médico? Também do departamento médico. Porque se você não tem intensidade, no caso desse time do Flamengo atual, é também porque o departamento médico está demorando demais a curar os jogadores de lesões. E, por exemplo, o Bruno Henrique já está curado de lesão. E volta, joga uma partida, depois fica 3 fora. Depois joga uma, fica mais 2 fora. Entendeu? O Arrascaeta também jogou contra o Fluminense e depois não jogou mais. Everton Ribeiro também sentiu lesão antes do jogo contra o Corinthians. Entendeu? Então, eu não sei bem o que anda acontecendo
no departamento médico do Flamengo, tá? O Sampaoli tem razão quando critica meio que indiretamente o departamento médico do Flamengo, tá bom? Agora, de quem é a culpa do mau futebol do Flamengo? É dos jogadores? Muito. Você vê, assim, não tão claramente, mas você percebe em alguns movimentos que os jogadores também não estão se esforçando muito, não. Você vê, por exemplo, no gol do próprio Nublense, o Gerson até querer simular uma falta, até vá lá, porque é algo corriqueiro no futebol. Agora, Davi Luiz preferir segurar as partes íntimas, o Thiago Maia preferir não marcar o jogador, né? E o jogador do Nublense ter liberdade para fazer o que quisesse com a bola, driblar 3 no meio da área, aí realmente é muito complicado, né? Então, e não só nessa jogada, não. O Nublense teve liberdade durante boa parte do segundo tempo. E o treinador do Nublense, obviamente, que percebeu isso e botou o time para frente, né? Então, é muito culpa dos jogadores, sim, tá? E o Felipe Luiz andou criticando o Sampaoli por causa da questão técnica, né? Diz que o problema do Flamengo é técnico e tático. Realmente, é técnico e tático também, tá? Mas é físico também, como disse o próprio Sampaoli. Então, é um problema mais generalizado. É difícil a gente identificar qual é o problema real do Flamengo. Talvez o problema real do Flamengo esteja na última opção, né? A causa maior do problema do Flamengo esteja na última opção que eu vou citar agora. Qual é o maior problema do futebol do Flamengo? Dirigentes. Dirigentes esses que estão lá, talvez mais preocupados em se manter no poder do que em querer fazer com que o Flamengo ganhe títulos em 2023 ou em cobrar dos próprios jogadores. Ah, mas os jogadores já ganharam de tudo. Não ganharam de tudo, não. Falta uma coisa. O Campeonato Mundial, né? Falta o Campeonato Mundial. Ah, mas para chegar lá é difícil. É difícil. Tem que obter o tetracampeonato da Libertadores, né? E para ser campeão mundial é difícil também. Mas, amigo, tem que jogar bola, coisa que o Flamengo jogava até o ano passado. Então, por que o Flamengo parou de jogar bola? Por causa dos jogadores, dos técnicos, entendeu? E por causa dos dirigentes. Dirigente existe para passar a mão na cabeça nos momentos certos, mas para cobrar também, e cobrar muito. Seja dirigente, tem que ser duro na hora de cobrar também, tá? E não é só para passar a mão na cabeça, para fazer uma contrataçãozinha ali, outra aqui. Não, entendeu? O dirigente tem que ser duro na hora de cobrar os jogadores de futebol para que eles tenham melhores resultados dentro de campo e resultados condizentes com não só com o que ganham, como o que a estrutura que o Flamengo oferece, né? O Flamengo oferece uma estrutura de primeiro mundo para os jogadores que tem, né? Então os dirigentes têm que cobrar sim para que os jogadores obtenham lá os grandes resultados. Mas os dirigentes do Flamengo estão preocupados em se perpetuar no poder e também, no caso do vice de futebol, se perpetuar na vereança do Rio de Janeiro a partir de 2024. Tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta com mais, tá bom, gente? Tchau, tchau para vocês.